Iniciamos então a lição de sexta-feira dessa nona lição desse segundo trimestre de 2018. São os estudos adicionais, então nós vamos trazer aqui algumas entrelinhas finalizando todo esse raciocínio. E é interessante porque primeiro nós vamos começar aqui com as crenças e os rituais judaicos, né, para lidar com o sofrimento, quando você é afligido pelo mal. E depois, né, fazendo um link já com o sábado, que foi o início da lição, todos esses alicerces que o engano vem tentando derrubar, os alicerces da verdade, a gente vai falar sobre dúvidas. Novamente, tudo começa com dúvida, tudo começou com dúvida. Então, primeiro fiquem ligados aqui nos slides e aprendam um pouquinho mais sobre esse sistema de crenças do judaísmo. Diário de bordo. 1h30. Vamos lá. Vamos lá. Sexta-feira, estudo adicional. Por que eu coloquei aqui festas judaicas? Não são tipo de tipo. São 7. Tem mais um outro slide lá. Quem já está acostumado com o canal sabe do que eu estou falando. Mas vamos ficar nesse primeiro slide aqui. Primeira festa aqui é a Páscoa, Pessah. Aqui a gente tem Pães Asmo, Massot, aqui Rabi as premissas e aqui o Shavuim, semanas. Tá, só para a gente entender, Pessah, tipo, o antitipo é Calvário, Cristo na cruz, Cristo crucificado. Pães Asmo, Cristo na sepultura. Rabi que são as premissas, né? Cristo ressuscita. E o Shavuot, que é o Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo. Nós vamos aqui trabalhar aqui, ó, na Pessah, falar das 3 massotes de Pessah. Vamos lá e vamos analisar a simbologia por trás disso daqui. O que é massote? Explica aí para nós. Pão asmo. Pão asmo. Então vamos lá, Gênesis 18, 2. Depois apareceu-lhes o Senhor nos carvalhais de Mamre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. Está falando de Abraão aqui. Ele levantou seus olhos e olhou, e eis que 3 varões, aqui o Anashim, estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, inclinou-se por terra. Aqui o Anashim, Ish, homem, pessoa, esposo ou alguém. Nota aqui, apareceu o Senhor e no caso foram 3 varões, 3 homens, né? E isso aqui está associado com as três peças de Massot. Não confundir com a festa do Massot depois, não. Eram as 3 peças que eram 3 Massotes que na festa judaica da Pessah. Que depois tem os 7 dias do Massot, que são 7 dias do Pães Asmos, não é com relação a isso que estamos falando hoje. Aqui eu coloquei Ellen White. Aqui eu coloquei o Rashba, que é o Rabi Shamuel Ben Meir, e aqui eu coloquei de novo o Filon de Alexandria. Por quê? Nós vamos trabalhar aquela passagem sobre a ótica deles. E aqui o que Ellen White fala, lá no Patriarcas e Profetas, página 138 e 139, Abraão vira seus hóspedes apenas 3 viajantes cansados. Mal supunha que entre eles estava um, a quem poderia adorar sem pecado, lá no Patriarcas e Profetas. Ou seja, tinha um lá entre os 3. Aí o que fala Filon de Alexandria? O do meio, ele é Rué, aquilo que nós já falamos, né? É Elohim, ou seja, ele falava que aqueles 3 lá era Adonai, Yahweh e Elohim. E aqui, o Rashba, né? Ele fala o quê? Há numerosos exemplos das escrituras em que anjos são descritos como Elohim, embora sejam chamados anjos, né? Que é o Malach, mensageiro, né? Aqui formas do Eterno. E ele cita Êxodo 23, 21 e cita outros, né? Ele fala que o Eterno, que Yahweh, apareceu em forma de 3 Malach, de 3 anjos, ou 3 mensageiros. Então a gente tem aquele mais 3 rabinos, ou seja, no mínimo as informações dele com relação a um deles, ela é muito similar. Afinal de contas, nós falamos que Yoshua é o próprio Yahweh, é a própria divindade. E agora a questão das 3 massotes. Por quê? E dentro da cultura judaica hoje, o Mishkan, né, no ano 70, acabou. Né, e o Talmud fala que essa peça aqui, ela substitui o Cordeiro Pascal. Nós sabemos que o Cordeiro Pascal é um símbolo de Yoshua que morreu na cruz. Então, se ela substitui, então nós já sabemos tranquilamente que a peça
que o maçote na peça simboliza Yoshua, assim como o cordeiro simbolizava Yoshua também. Vamos analisar um pouquinho essa prática. Primeiro, da onde é que eles dizem que vem isso? Eles dizem que vem de Gênesis 18:6. Por quê? Abraão apressou-se em ir ter com Sará a tenda e disse-lhe: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolo. 3 medidas de flor de farinha, porque eram 3 homens. Sabemos que um deles era a divindade, pelo menos um deles era a divindade. Segundo Ellen White, um deles era o próprio Yoshua, era o próprio Yahweh. Tá. Aqui, a ficumã refere-se, no caso, a ficumã é justamente essa prática, refere-se a uma porção de matzah, no caso é o pão asmo, que é partida. Isso aqui é a ficumã, esse aqui, isso aqui que o judeu está fazendo. Aqui a gente tem 3 peças que a gente sabe que simboliza justamente aquelas 3 flores de farinha, porque eram 3 homens, e uma delas é quebrada. Uma delas é quebrada na cruz. Depois ela é enrolada no paninho. Note aqui o simbolismo aqui, ó. Legal. Yoshua sendo enrolado aqui naquilo que é chamado pelo catolicismo do santo sudário. Então, hoje em dia, essa prática, por exemplo, a gente tem lá o Bet, como que era o nome? A Casa dos Filhos de Sião? Bet Benediction, né? Se eles praticarem isso daqui, eles são adventistas, né? São adventistas e são judeus. Eles não estão fazendo nenhum tipo de coisa errada de fazer esse tipo de cultivar esse tipo de prática, desde que dentro dessa simbologia, né? Eles acreditam em Yoshua também. Então veja bem, então aqui é simbologia e aquele do meio, certo? O que isso tem a ver com o sofrimento? Vamos ver se tem o próximo slide. Não? Então não. O que isso tem a ver com o sofrimento? Yoshua foi quebrado no nosso lugar. Todo o sofrimento pelo qual ele passou é infinitamente superior ao sofrimento que nós passamos. Vamos supor, é difícil, um ente querido morre, né? Esse ente querido morre, mas isso não é motivo para rebelião contra Israel, uma vez que a consequência maior do pecado, que é a segunda morte, recai sobre ele. Só para a gente entender um pouquinho melhor essa segunda morte, é um pastor lá da Andrews, eu só me lembro o primeiro nome dele por uma razão óbvia, o primeiro nome dele é Richard, né? Então o sobrenome, desculpa, eu não me lembro. Ele fala com essa conotação de segunda morte, veja bem, ele ressuscitou, tá? E por que segunda morte? Como nós entendemos que ele possuía um corpo de Micael, né, aquele título, ele possuía uma essência, uma substância antes de entrar no ventre de Maria. Ocorre que ele, no ventre de Maria, ele passa a vida sem pecado, ele morre, ele tem os cravos, né, e ele ressuscita naquele corpo humano. E pela eternidade ele vai continuar nesta forma. Aquela forma de Micael que ele teria antes da sua geração no ventre de Maria, nunca mais. Pela eternidade. Então esse pastor da Andrews, esse pastor Richard, ele fala que nesse sentido é que se dá a morte eterna. Ele abdicou, veja bem, um Deus infinito. Ele já abdica de muito para se fazer tangível. Um ser onipresente em um único lugar. E ele abdica demais, daquela forma divina, daquela forma angelical, ele abdica dela por amor a mim, por amor a você, por amor a todos nós. Tcharam! E eu volto aqui porque você, guerreiro vitorioso do Entre Linhas, que está nessa lição de sexta-feira, ainda tem a última entrelinha, e que também é uma entrelinha bem interessante para você, porque tudo começou com uma dúvida. Tudo começou com No céu começou uma dúvida, foi implantada. No Éden, uma dúvida. E hoje, mais dúvidas são lançadas aí na mente da pessoa. E aí nós queremos discutir nesse momento, né? Porque existem dúvidas saudáveis, existem dúvidas letais. E, na verdade, assim, de que forma que a gente pode lidar com essas dúvidas, Thaisa? É interessante notar essa parte de que tudo é uma dúvida, para você entender que para Satanás não precisa você se convencer. Basta você começar a alimentar essa dúvida, para essa dúvida florescer. Tudo isso foi o que aconteceu, como a gente já tinha explicado desde sábado. Tudo começou com essa dúvida.
É essa dúvida que traz o descontentamento com a autoridade, essa dúvida que traz o descontentamento com a lei. Então, por a dúvida não ser boa, é bom você tirar essa dúvida, mas você vai tirar onde? Aí que é a questão. Porque quando você vai retirar isso da Torá, você tem que estar aberto, que é a dúvida saudável. Você está com dúvida e você quer realmente conhecer qual que é a vontade de Deus, o que Ele quer para a sua vida. E o assim diz o Senhor, você aceita. Às vezes você tem dúvidas sobre a Trindade. Sim. Né? Então nós estamos aqui colocando vários pontos de vista, nós estamos nos posicionando. Às vezes sua dúvida é sobre o estado dos mortos. Então, imortalidade da alma. A imortalidade da alma, que a gente então vai lá na Bíblia, estuda como funciona. Às vezes a sua dúvida é sobre a lei, às vezes a sua dúvida é sobre a graça. E você tira essa dúvida e você está aceito à vontade de Deus. Qual que é a dúvida letal? Quando você quer impor a sua vontade sobre a vontade de Deus, você quer impor a sua vontade sobre a Torá, você quer aquela resposta e você vai tentando do seu jeito amoldar tudo o que você quer. Você não está com o coração aberto, você não está com a mente aberta, você não aceita o que te traz, você quer colocar a sua vontade aí. Aí que é o problema, aí que gera todo o descontentamento. Você até tenta buscar e tirar essa dúvida, mas você não está preparado para isso. E também tem que ter cuidado com onde você vai buscar isso e se por acaso você vai ser a pessoa que vai estar explicando. Porque você tem essa responsabilidade também de falar de acordo com a Torá. Não a sua interpretação. Da mesma forma, não é a sua interpretação. A gente não está aqui para dar a nossa interpretação. Nós somos instrumentos. Deus fala e a gente fala. A sua fala, ela está casando um pouco com quem está acompanhando o canal, né, com a participação do pastor Miguel, lembra, sobre o assunto dos dissidentes, né, que às vezes a pessoa chega perto de você, começa a querer pôr uma dúvida na sua cabeça e ele quer às vezes discutir. Eu lembro da fala do pastor Miguel que ele falou assim, na verdade a pessoa não tem uma dúvida, ela tem uma tese. Ela tem uma tese, ela quer apresentar para você e quer convencer você. E a gente tem que tomar cuidado também, às vezes a gente confunde a nossa interpretação com o que Deus disse. Exatamente. Nós vamos lá, lemos a Bíblia, interpretamos a Bíblia e dizendo, Deus diz assim, de acordo com a minha interpretação. Como se não fosse possível ler o mesmo texto e ter uma interpretação diferente. Então... É por isso que nós precisamos clamar para o Espírito Santo. O Espírito Santo mostrar esse caminho. Mas tomar muito cuidado com a minha interpretação. Para ver se essa interpretação ela vem de fato do Espírito Santo. E o que a Thaisa falou, né? Ou seja, tem que tomar cuidado. Então, se você está com uma dúvida, você vai buscar quem está sanando essa sua dúvida. E eu finalizo com: presta atenção na dúvida. Não deixa ela florescer, não deixa ela frutificar. Por quê? Porque aqui traz que toda a teoria do evolucionismo, com Darwin, o start disso veio com o quê? Com uma dúvida dele de como foi o processo de criação. E ao invés de ele buscar e aceitar o que Deus trouxe, o que ele fez? Ele reescreveu o processo da forma dele. Que é o que a gente está falando da dúvida. Da forma que ele observou, aonde a gente, quando a gente não se falava, né, a gente nem falava em micropartículas, né, agora a gente fala em nanopartículas. Né, ou seja, o nosso olho nunca vai atingir os detalhes da criação de Deus. Então, observar só com o nosso olho certas coisas, né, passar nas nossas dúvidas, talvez não seja suficiente. É o que está acontecendo conosco aqui no Entre Linhas. Né? Muitas vezes você lê o texto em português, não é suficiente para você sanar suas dúvidas. Então, se você tomar suas decisões, suas conclusões por aquilo que você lê, essa é a palavra de Deus. Sim, a palavra de Deus foi originado, né, da boca de Deus ou da intenção de Deus através de um profeta. Mas está nas suas mãos através do português, através do inglês. E aí nós estamos tentando resgatar, espera aí, deixa eu tentar entender qual que era a intenção de Deus falar aquilo. Então, realmente é interessante você estar aberto à verdade, né? Está aberto à verdade e cuidado com as dúvidas. Esse foi todo o problema, foi toda a problemática no céu, no Éden, e pode ser a problemática hoje. É o que ele falou, sua dúvida pode ser sobre sofrimento, sobre a origem do mal, sobre imortalidade, sobre a pena de morte. Natureza pré-lapsariana, pós-lapsariana. Sobre o poligamismo, tudo isso pode ser dúvidas, entendeu? E você precisa tirar elas, não deixe essa dúvida no seu coração, você tem meios para isso. Tem. E uma coisa que a gente até discutiu no off aqui, assim, às vezes você também não está maduro o suficiente para ter a resposta dessa dúvida. Então eu uso para mim, eu acho que todo cristão passou por essas fases, né?
Agora, com alguma experiência no cristianismo, nem tanto, mas existe uma coisa chamada caixinha das dúvidas. Não sei se você tem a sua, eu tenho a minha caixinha das dúvidas. O Alexandre tem a dele, né? A gente já conversou aqui. Acho que cada um tem aqui a caixinha das dúvidas. O que é a caixinha das dúvidas? São umas dúvidas profundas que você tem, e aí você pega e fala assim, bom Senhor, eu vou colocar na caixinha das dúvidas. E pessoal, é incrível. Vai passando o tempo, e aí Deus providencia uma forma, um sermão, uma música, um hino, uma lição, e você fala, eu tinha uma dúvida. Aí você pega aquela na caixinha da dúvida, opa, essa dúvida já não está mais na caixinha. Por muito tempo a Trindade estava na minha caixinha da dúvida. Tá vendo? Então se você tomar suas decisões por causa de uma dúvida, que é o que a Thaís está falando, então tem que tomar cuidado, né? Daí eu assisti uma palestra, não sei, do Rodrigo Silva, bem extensa lá, que ajudou muito a achar um caminho. Então, quem quiser também procura lá. Trindade. Então assim, você tira da caixinha da dúvida. Então a Thaís está falando, ou seja, tome cuidado com as suas dúvidas, tente na medida do possível saná-las. Se Deus não respondeu ainda, você está com o Espírito de Cristo em você, não se preocupe, uma hora Deus vai responder. E eu posso testemunhar isso, não sei vocês, mas eu posso testemunhar que Deus uma hora responde. Muitas dúvidas eu vou tirando lá da caixinha das dúvidas, tem algumas lá ainda, mas aos poucos a gente vai tirando aí com o viver. E outra coisa, as que não saírem da caixinha da dúvida nessa vida, né? Com certeza no milênio você vai... Sim, tem coisa que vai continuar na caixinha da dúvida até depois. Exato. Até depois não vai ser revelado. A natureza do eterno, nem a eternidade é suficiente para a gente. Quer ser como Deus. Sempre vai ter um a gente alimento. Quer entender, né? Desse alimento, nem a eternidade é suficiente para nós nos saciarmos. Por isso que nós temos a eternidade para conhecer a natureza de Deus. Bom, pessoal, queria agradecer aqui a Thaisa, né, porque trouxe aqui um toque feminino, né, no canal da Entre Linhas, né, foi um prazer aqui ouvir você, preparar aqui nas 2 dias, pessoal, são 2 noites que a gente se reúne para preparar isso, são horas e horas, né, Diário de bordo? São, no meu relógio, 15 para as 2 da manhã, então são quase 5 horas de reunião um dia, mais umas 4 no outro dia, mais edição, mais a preparação em casa. Deus seja louvado, e Deus está cuidando dos nossos problemas lá fora, né? Mas que bom, pessoal, então foi um prazer estar com você aqui, né? Esperamos que você tenha gostado da experiência, né? E na medida do possível, né? As portas estão abertas, o dia que você quer participar aqui no Entre Linhas, né? Vocês podem depois mandar seu alô aqui para a Thaisa, né? Ou seja... Hashtag volta Thaisa. Volta Thaisa. Aí a Flávia colocou, hashtag volta Alexandre também, né? Não tem que... Volta muita gente aqui, né? Mas que bom que vocês estão gostando então do Entre Linhas, pessoal. Novamente, esse vídeo que talvez passe de 2 horas, né? Era a Tânia, né? Acho que foi a Tânia. 3, ela pediu 3 horas, tá aí, Tânia, um vídeo passando quase de 2 horas. Tá? Mas que seja edificante para vocês, assim como foi edificante aqui para nós 3 preparar tudo isso. A gente aprendeu muito, a gente aprende muito e esperamos que vocês também estejam aprendendo, beleza? Então fica um abraço, o apelo de todo youtuber, né? Se não é inscrito, se inscreva, acione o sininho, dê seu joinha, sua ação missionária aí para propagar essa mensagem aí no algoritmo do YouTube e comente, mande seu alô, mande seu vídeo, né? Interaja aí conosco para tornar essa relação um pouco mais quente. Nosso abraço, então nos vemos na próxima lição. Tchau, tchau.